Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sava, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas, aqui na sua TV universitária. Entrar no cheque especial, pagar o valor mínimo da fatura, deixar de pagar um boleto é rotina na vida de muitas pessoas. Essas são algumas das marcas do superendividuamento. O fenômeno é agravado pelo assédio das instituições financeiras, que tanto cobram como oferecem possíveis saídas que, na verdade, se mostram um labirinto para mais dívidas. Para falar sobre esse assunto, contamos hoje com a presença de Dalva Horácio, professora doutora do Departamento de Serviço Social da UFRN. Cyrus Benavides, coordenador do PROCON do Rio Grande do Norte. Edivaldo da Costa, assessor jurídico do Centro de Defesa do Consumidor, CDC. E Fabrício Germano, professor do Departamento de Direito da UFRN. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Você que nos assiste em casa, também pode participar ao vivo do nosso programa, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99193 6032 e nos direcionar a sua questão. Bom, meus caros, esse é uma questão que vem sendo debatida cada vez mais, não é? O problema do superendividamento. E talvez uma questão que as pessoas que nos assistem em casa podem se colocar seria: o problema do superendividamento é um problema de comportamento do indivíduo, uma falta de controle ou de disciplina financeira do sujeito, ou é um problema de uma ação, digamos, predatória de instituições financeiras? Muito boa noite, Dalva. Você começa? Boa noite, começo. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer o programa por ter aceitado, né, essa temática muito importante. Queria chamar a atenção, diante da sua pergunta, para o seguinte fato. O fenômeno do superendividamento, ele tem uma relação direta com a questão do autodesenvolvimento do capital financeiro. E o capital financeiro se desenvolve em determinado contexto da história, da humanidade. Você tem uma alta concentração de renda, quer dizer, poucos controlam a riqueza no planeta, na verdade, não só no Brasil, mas isso no Brasil é reconhecido no mundo todo, que há uma profunda desigualdade, em razão dessa, vamos dizer, dos níveis de baixa renda da população. Você tem um fenômeno que, por exemplo, a indústria não poderia vender seus produtos, não poderia fazer circular capital se não houvesse a expansão do crédito ao consumidor. E aí entra o capital financeiro, é por isso que ele se expande, porque ou vocês oferecem crédito para que as pessoas possam, em parcelas, sobretudo em momentos de crise. Pode observar que quanto maior a crise, mais a alternativa, inclusive do ponto de vista do capital, não é do ponto de vista do consumidor, é do capital, a saída é a expansão do crédito e a diversificação das modalidades de crédito. Então, nós temos o cartão de crédito, o crédito direto ao consumidor, o crédito consignado, né? Esse movimento, né, as instituições financeiras contam com propagandas, com várias formas hoje com esse desenvolvimento das tecnologias da informação que facilitam o acesso direto ao consumidor, não só no plano através, por exemplo, da televisão, dos rádios, dos jornais. Hoje tem outras mídias onde ele acessa diretamente esse consumidor, o convence que a saída para ele é contrair aquele crédito, né? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, no caso do crédito consignado, ou do crédito direto ao consumidor, você faz um empréstimo com menos de 3 meses, 4, 5 meses, você recebe uma ligação pedindo para você renovar. Então, é como você disse no início do programa, uma coisa que parece a saída, acaba você se endividando ainda mais. E aí eu gostaria que os demais pudessem acrescentar, né, também. Pois é, porque... Complementando, eu queria dizer o seguinte, olha, num país como o nosso, onde pelo outro lado, né, já falo da instituição, vamos falar pelo outro lado, pelo lado do consumidor, onde o bem-estar social é muito baixo, onde as pessoas vivem com baixos salários, onde elas têm que contribuir com educação, cultura, pagar do próprio bolso, eles têm pouca capacidade de poupança.
Isso já é uma porta de entrada para isso. Qualquer incidente da vida, para o consumidor médio ou para aquela pessoa de baixa renda, já é uma porta de entrada no superendividamento. Por quê? A morte é uma pessoa da família, uma questão de doença, um desemprego. Isso aí leva aquela pessoa que não tem poupança ao quê? A recorrer a esses métodos, que é o cartão de crédito, ao empréstimo consignado que está bombando agora, no sentido de pegar um reforço para tentar superar aquela crise. E isso acaba se aprofundando, porque ele não tem a consciência, no geral, que por exemplo, no caso do cartão no empréstimo consignado, que aquela parcela que vai ficar retida representa até 35% do seu salário. E isso vai durar durante muito tempo e isso pode ocasionar uma situação de crise. Mesmo porque, antes de comprar um remédio, ele vai ter que pagar o banco, no caso do empréstimo consignado. Antes de pagar aluguel, ele vai ter que pagar o banco. Então, é uma situação crítica. Então, é esse caminho. No caso do consumidor de boa-fé, isso também deve ter que ser considerado. Perfeito. Ciro, sua opinião sobre? Boa noite, professor Sérgio, boa noite a todos, boa noite os telespectadores que nos assistem. Eu queria começar a minha fala trazendo dados concretos sobre o número de endividados aqui, principalmente em Natal. A Fé Comércio de São Paulo fez uma pesquisa em dezembro de 2016, onde ela traz duas informações que são alarmantes. A primeira delas, que Natal é a primeira capital no número de endividados do Nordeste. É a capital que possui o maior número de endividados, lógico que proporcionalmente. Segunda informação, no Brasil, Natal está como a quinta capital de maior número de endividados. E nessa mesma pesquisa, mostra que 75% das famílias da capital de Natal estão endividadas. Isso é um número muito alarmante. E eu estou aqui para assistir a aula dos colegas que sabem as origens do endividamento, sabem melhor do que eu como diretor do PROCON. Mas eu estou numa luta, a nossa instituição, de criar mecanismos para desafogar e solucionar. Então, são os mutirões, são os núcleos de superendividamentos e são as orientações. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma dívida de cartão de crédito no valor de R$ 1.500, se ela pagar R$ 100 todo mês, a dívida dela vai aumentar. Nunca vai baixar. Então, automaticamente, o certo não é ela ficar alimentando aquela dívida na crença de que vai diminuir, e sim fazer um parcelamento no sentido de dividir. O governo federal abriu aquela questão do pagamento mínimo do cartão de crédito, de que agora, já no próximo mês, já vem integral para não ficar aumentando cada vez a bola de neve, mas hoje eu gostaria de começar a minha fala trazendo outra informação importante. O ranking dos reclamados do PROCON estadual do Rio Grande do Norte estão as operadoras de telefonia e endividamento, seja instituição bancária, seja cartão de crédito, seja empréstimo dessa natureza. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Suas primeiras considerações sobre essa questão do superendividamento. A professora falou da questão do surgimento do capital, etc. Edivaldo da questão da situação do consumidor e Ciro expôs aí a nossa realidade, principalmente local, aqui em Natal. De fato, é um fenômeno que existe e está presente, podemos ver através desses dados, na vida de muitas pessoas no Brasil. O que é que nós temos que ter em mente? Que o Estado em si e o direito, no sentido mais amplo, não pode ficar inerte em relação a essa questão. É preciso uma ação de interferência para tentar resolver essa questão, ou se não resolver 100% não vai conseguir, pelo menos amenizar essa questão. Porque o consumidor tem uma certa liberdade para escolher que dívidas vai contrair, em muitos casos. Em outros casos, ele realmente necessita contrair dívidas. E as instituições, por outro lado, também não podem se utilizar desse contexto, dessa situação, para explorar
o consumidor de maneira indevida. Então, a legislação tem que inserir aí, e os órgãos de proteção da defesa do consumidor também atuam nesse sentido, além da educação, no sentido de impor limites para que essas instituições não atuem de maneira que vá agravar a situação do consumidor. Diga, Dalva. Exatamente. O professor Fabrício pegou um aspecto muito relevante, que é o seguinte: em países como o Brasil, que você tem um alto grau de desigualdade social, que não é só desigualdade em termos de renda, mas também de acesso à informação, então as instituições financeiras, elas apostam na desinformação e na, vamos dizer, fragilidade do Estado para coibir, para punir e, sobretudo, para promover a educação do consumo, que é a grande estratégia, né, que nós devemos investir para que o consumidor tenha clareza, porque o investimento das instituições financeiras é muito forte. Você só ouve, é fácil, você liga a televisão, está lá dizendo, vem aqui, é rápido, você faz rapidamente um empréstimo, hoje você faz por e-mail, por telefone, vai no caixa rápido. Então, o assédio, no sentido de faça que essa é a solução, nós temos a solução para você, e, em contrapartida, a informação, os riscos, as dificuldades que você terá, aí a gente tem uma fragilidade enorme, que aí entraria a parte, como ele colocou, do Estado e também da nossa legislação ser mais rigorosa em relação a isso, porque por trás disso tem muita propaganda enganosa, tem muita cláusula abusiva, né, na relação, sobretudo, por exemplo, cartão de crédito e crédito consignado são formas de crédito que a gente chama que são contratos de adesão. Então, você chega lá, frágil e necessitado, e você assina um contrato onde tudo já vem determinado pela instituição financeira que está lhe ofertando. Que protege muito mais o agente financeiro. Exatamente quem concede o empréstimo. Eu queria complementar aí, o professor Fabrício foi bem preciso com relação a isso. Esse fenômeno de superendividamento, ele é recente. Com relação, ele é um fenômeno agora desse século aqui. Inclusive, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não abrange, ele não trabalha o superendividamento com relação ao consumidor. O que acontece? Agora está sendo revisto, principalmente, como o professor falou, que as instituições financeiras e os bancos, elas não são responsabilizados. Ao conceder o crédito, elas não estão preocupadas. Por quê? Principalmente no crédito consignado. Eles têm a garantia através da retenção direta na folha. Então, a inadimplência é baixíssima. Então, estão altamente seguros. O Dr. Sirius falou claramente sobre agora a mudança agora do crédito rotativo. O que aconteceu foi o seguinte, foi justamente outra temática, outra estratégia das grandes instituições para se preservar. Quer dizer, o consumidor ficou de fora. O que aconteceu? Em 2016, acendeu a luz amarela. Ou seja, de cada 10 consumidores de cartão de crédito, 4 atrasaram os pagamentos ou pagaram o mínimo. Então, acendeu uma luz amarela, ou seja, 36,17% mais ou menos, foi a estatística. Então, o que eles fizeram? Através do Conselho Monetário Nacional, eles criaram uma resolução. A resolução o quê? Que vamos dar um freio nisso, porque está chegando a uma situação de risco. Qual foi a mecânica? Essa resolução, ela apenas indica o quê? A partir do segundo mês, você vai ter o quê? Quitar todo o seu empréstimo, né? Quitar todo o seu saldo devedor, mediante o quê? Ao encaminhamento a um novo empréstimo. Isso nós desaconselhamos totalmente, porque olha o absurdo da coisa. O seguinte, a pessoa faz uma compra parcelada, por exemplo. Ela no segundo mês, ela tendo pago o mínimo, ela vai ter que pagar a totalidade, porque o total do seu cartão vai ser executado, né? E vai ser bloqueado. Ele vai ter que pagar o quê? Os juros, o total da dívida, mais os juros de 2 meses, mais o empréstimo consignado. Certo? Então, o quê? Ele vai ser altamente onerado. Então, isso aí o quê? Protege o quê? A instituição que realmente acaba recebendo o valor. Mas o consumidor fica descoberto. Esse aspecto é muito importante para todos nós que integramos o sistema de defesa do consumidor, né? Que aí a gente está falando aqui com os membros do sistema de defesa do consumidor, PROCON, entidades civis, juizados. Ficar atento ao seguinte, olha, esse consumidor, quando no mês ele fez o pagamento mínimo. No mês seguinte, com essa nova resolução, ele não pode mais fazer isso. Ele ainda não está habituado,
Porque o costume, o senso comum era você parcelava, refinanciava, inclusive os cartões estimulavam você a parcelar, vinha aquela opção automática. Se você podia dividir até em 12 vezes, que isso já é um crédito direto ao consumidor. Já é outra modalidade de empréstimo, embutida na modalidade de cartão de crédito. Então, o que é que acontece agora? Agora ele institucionaliza a partir... Você atrasou a primeira, pagou o mínimo. Aliás, pagou o mínimo na fatura. No mês seguinte, você tem que pagar a fatura total, como disse o doutor Edivaldo. Se você não consegue pagar a fatura total, você é convidado a fazer um empréstimo para quitar esta fatura do cartão. Aí você vai ter uma conta, como o doutor Edivaldo disse, de juros sobre juros. Você vai ter, além da multa pelo atraso da fatura anterior, as taxas de administração, você vai ter, aí você forma uma dívida com todos esses juros, você vai contrair uma outra que você vai pagar por um cadastro que já é mais alto o juro, porque você já é considerado um consumidor de risco. Então, você vai pagar a taxa de cadastro, todas as taxas que embutem esta nova operação. E aí você vai assumir um parcelamento desta fatura, desta dívida do cartão de crédito, e vai continuar podendo usar seu cartão, se endividando ainda mais. E aí você ainda está exposto, chega um momento que você é convidado muitas vezes por outra instituição financeira a comprar sua dívida. Então, este movimento que a gente chama do capital financeiro, por isso que eu iniciei minha fala, dizendo que esse é um fenômeno que é desse século, ele é pertinente à superexpansão do capital financeiro. Alguns sociólogos, eles chamam até financeirização da economia. Chega um ponto que os demais capitais, capital industrial, capital comercial, depende do capital financeiro. Ele se utiliza do capital financeiro para poder fazer circular, vender mercadorias, porque você tem uma extrema desigualdade. Foi bom você tocar nesse assunto, assim, porque a gente está tematizando um negócio, assunto, um fenômeno que é bem recente, como a gente está testemunhando. Porque endividamento, quem está nos assistindo em casa, fica pensando, bom, endividamento, dívida, isso já existe desde há muito tempo. Superendividamento é um conceito recente, bem recente, né? Sim. E está ligado, então, a esse esquema de oneração de uma dívida que já está colocada, né? Então, assim, é uma espécie de um esquema que induz a pessoa, de certo modo, não é, a permanecer ou a aprofundar o endividamento que ele já tinha contraído. Né? Exatamente. Você tem uma dívida, contrai outra dívida para pagar aquela dívida e acaba entrando num círculo que a gente chamaria beco sem saída. Uma observação que também deve ser feita é de que a legalidade da imoralidade. Porque na hora que você cobra 300% de juros ao mês num cartão de crédito permitido pela lei, é o imoral prevalecer sobre o que é legal, que não era para ser. Não era para existir uma coisa legal e imoral. E eu acho, quando eu bato muito em cartão de crédito, é porque de 10 reclamações de superendividamento, 9 são cartões de crédito. Exatamente. Perfeito, Fabrício. Na verdade, é uma questão muito complexa, assim, talvez, eu não sei se a legislação por si só conseguiria resolver, porque nós temos interpretações de juízes, de tribunais diferentes. Uma delas foi justamente essa questão dos juros, que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa abertura. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o tribunal decidiu que o Conselho Monetário Nacional é quem decidiria o limite, que seria um limite fluido para juros de cartão de crédito. Para outras questões, o Código ele traz algumas previsões, mas, como o doutor falou, ele não é detalhista, ou ele não chega em tantos detalhes em relação ao superendividamento. Para trilhar esse caminho de estar endividado para estar superendividado é muito fácil. Então, isso acontece de uma maneira corriqueira na sociedade em geral. Para a legislação prever em detalhes uma forma de proibir que esse fato aconteça, é muito difícil. O foco deve ser o quê? Prevenção.
Prevenção talvez seja bem mais importante do que as técnicas de tentar conter esse tipo de fenômeno. Fabrício, quando você fala de prevenção, você está falando também de educação financeira. Exatamente. Mas aí a gente fica num problema que assim, isso não interessa, de certo modo, a esse sistema que lucra, que se beneficia com isso. Então, geralmente, os bancos não se preocupam muito com esse comportamento prudente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Na época, quando eu fazia o doutorado na França, eu tinha uma conta lá, que eu movimentava nos anos que morei lá. Houve um mês que eu passei do limite, né? Aquela coisa em um mês lá passei do limite. Imediatamente eu recebi um comunicado do banco dizendo que eu precisava cuidar, que eu precisava repor aquilo ali. Ou seja, a instituição, ela imediatamente te cobra uma alerta, digamos, né? Olha, claro que é uma coisa assim de alguns dias, mas ela imediatamente já alertou. O nome disso é primeiro mundo, né? Mas assim, a questão, Cyrus, é que, de fato, há uma lógica inversa aqui. Né? Aqui as pessoas parecem que são induzidas, elas são induzidas ao endividamento. Né? Parece que é uma lógica que está atrelada, obviamente, à questão dos juros, porque é quando os bancos realmente ganham, né? Eu acho que a quebra está, como o professor Fabrício falou. E eu queria adiantar uma coisa para vocês. Já está sendo pensado nisso. Como eu falei, o superendividamento é um fenômeno novo. Ele não foi abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas já foi pensado nisso. O Herman Benjamin e outros estudiosos já capitanearam estudos. E já existem 2 projetos de lei, inclusive um bom para vocês também. É o projeto de lei 3515 de 2015, que ele trata justamente do superendividamento. O que ele trata especificamente? É o seguinte, é esse comprometimento das instituições financeiras, porque eles não têm ônus nenhum. Ele cede o dinheiro, cobra na justiça e o consumidor fica refém. O que acontece agora é uma corresponsabilização. Inclusive, com até o ajuizamento de um pedido formal, né, de renegociação da dívida com a participação do banco. E se o banco não participar no projeto, né, conforme o projeto, dessa renegociação, né, ou não ajudar, não se comprometer, ele pode até perder os valores que ele investiu no empréstimo. Isso aí já é bom. Inclusive, ele prevê, punições. Outro ponto é outro projeto, é o 5196 de 2013, que ele fortalece o PROCON, certo? No sentido que o termo aquele de audiência que você faz de conciliação sirva para o ajuizamento de ações. Então, realmente, já está sendo pensado nisso. Agora, conseguir aprovar isso, você sabe, 2013 e 2015, vai ser bem difícil. Por isso que é importante a mobilização dos consumidores. Sim, e aí perfeito. eu volto aqui, ao professor Fabrício. Então, A importância... eu vou pedir para você, a sim. gente vai fazer um pequeno intervalo, vou pedir para você retomar a sua argumentação. Com certeza. Logo mais, daqui a pouquinho, de um pequeno intervalo, esperamos vocês para continuarmos a debater sobre a questão do superendividamento no Brasil. Até daqui a pouco.